Participa com a gente, interage com a gente, vamos fazer juntos aqui o Poder e Opinião. Bom, vamos saber agora então quais são os destaques da edição de hoje. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Dilma comete gafe em seu discurso de posse e chama Banco de Desenvolvimento do BRICS de uma organização para países do Sul. Governo Lula quer proibir contratação de empresas e pessoas condenadas por atos antidemocráticos. Após apoiar Lula, ex-deputado Marcelo Ramos assume agora cargo na Petrobras. Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados realiza seminário sobre reforma tributária em Manaus hoje. Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cumpre agenda na capital amazonense. De acordo com informações, o partido no estado está focado nos cargos sem nomeação do governo federal. 7 horas e 25 minutos, o Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Muito bem, 7 horas e 25 minutos. Antes da gente começar os nossos debates de hoje, já estão comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Eu vou dar uma passada nos principais jornais e sites do Brasil para saber o que é destaque na manhã desta sexta-feira. A Folha de São Paulo traz como matéria de capa, por exemplo, Procuradoria pede inelegibilidade de Bolsonaro ao TSE. Documento resulta da ação do PDT e cita abuso do poder presidencial em reunião sobre urna com embaixadores. É o destaque de hoje da Folha de São Paulo. Vamos saber agora qual é o destaque do Estadão, o Estado de São Paulo. Lula se alinha à China e contesta a hegemonia do dólar. Presidente ecoa estratégia chinesa de diminuir dependência dos Estados Unidos. É a manchete de hoje do Estadão. Vamos agora para o Rio de Janeiro, o jornal O Globo de hoje. Bolsonaro mobilizou população contra as urnas e usou o Estado em seu benefício, diz MP. Parecer enviado ao TSE diz que ex-presidente feriu legislação e defende sua inelegibilidade. É o destaque de hoje do jornal O Globo. Vamos dar uma passada nos principais portais e sites também. O G1 de hoje traz como principal matéria: Lula se encontra com Xi Jinping em Pequim. É o destaque agora da manhã do jornal do G1.com. Vamos dar uma passada também na CNN. CNN também destaca o encontro de Lula. Lula e Xi Jinping assinam acordos entre Brasil e China. É o destaque agora da manhã da CNN Brasil. Vamos dar uma passada também na Gazeta do Povo, Jornal do Estado do Paraná. Lula sinaliza apoio à ofensiva da China para fortalecer o bloco do BRICS e desafiar os Estados Unidos. Vamos agora também dar uma passada no R7, o portal R7. O governo entrega hoje ao Congresso Nacional a Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2024. É o destaque de hoje do R7. Por fim, vamos dar uma passada também no site de política da Rede Norte Digital, o poder.com. Depois de declarar crise humanitária, Lula não consegue suprir saúde indígena em Roraima. É o destaque do site O Poder. Justiça autoriza a utilização imediata de detectores de metais em escolas públicas e particulares de Manaus. Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados realiza seminário sobre reforma tributária em Manaus também. É destaque no site opoder.com, principal site de política aqui da região norte do país. Você pode acessar opoder.com, não aceite imitações, tem umas imitações por aí, mas o verdadeiro site de política aqui da Rede Norte Digital é opoder.com. Assim, acessa lá e fica por dentro das principais notícias aqui da região e do Brasil também, do mundo. 7h28, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião, aí sim a gente volta depois do break para começarmos os nossos debates de hoje. Não sai daí. Poder e Opinião.
horas e 30 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão agora com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está aqui na zona centro-sul da capital amazonense. Adrianópolis, Aleixo, Morada do Sol, Parque 10, Praça 14, Boulevard, Cachoeirinha, parte ali também do Dom Pedro. Você consegue conectar na 87.9 e curtir a programação da Rádio Logos e nos curtir aqui no Poder e Opinião. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui conosco no nosso Café Filosófico. Eu lembro ainda que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa e também interagindo com os nossos analistas políticos. É só mandar uma mensagem no WhatsApp, anota aí o número. É o 92994858526. 92994858526. Participa aí com a gente, vamos fazer juntos aí o Poder e Opinião. Você que está nas redes sociais, eu quero te pedir aí que compartilhe essa live com os seus amigos para que mais pessoas possam começar essa sexta-feira bem informados aqui com a gente, assim como você está ficando bem informado. Comenta aí na live, diga de que bairro de Manaus você está ligadinho com a gente. Se você estiver no interior, até mesmo fora do Amazonas e do Brasil, conta de qual município você está conectado aqui conosco. A gente quer saber até onde o sinal da Rádio ZLZN com a Rádio Logos aqui, o Poder e Opinião, está chegando. Estão comigo aqui já professor Ademir Ramos e Brian Douzani, meus amigos. Vamos dar início aqui aos nossos debates de hoje. Olha só, a ex-presidente Dilma Rousseff tomou posse nesta quinta-feira como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e cometeu uma gafe durante seu discurso. Mesmo com duas potências localizadas no hemisfério norte, Dilma chamou o Banco de Desenvolvimento do BRICS de uma organização para países do Sul e, ao tentar corrigir, causou uma confusão ainda maior. Temos o vídeo aí, meu amigo Will? Pode soltar o vídeo da Dilma aí para a gente ver ela tomando posse ontem como presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS? Temos o vídeo aí? Então, enquanto a gente consegue ir lá resolver a questão do vídeo, eu vou dando meu bom dia aqui para o professor Ademir e para o Brian. Bom dia, professor. Bom dia a você, bom dia, Manaus. Você que nos escuta e participa conosco desta rede da cidadania. E hoje é sexta-feira, é véspera de sábado. E como dizia o poeta Vinícius de Moraes, porque hoje é sábado? Porque hoje é sexta? Bem, a Dilma caiu no gosto da galera da rede social, né? Porque ela já cometeu tanta gafe. E o pessoal da rede social não perdoa, das redes sociais não perdoa. Mas ela Tiago, ela é uma enquanto presidente da República, ela foi a peça fundamental para brigar a questão do BRICS, aquela grande conferência que houve em Fortaleza, tá? Essa é a primeira coisa. Ela tem um trânsito e ela é peça, enquanto presidente, fundou aqui no Brasil, e o Brasil, a questão do BRICS, ela participou diretamente com esse aceite do Brasil no Fórum das Nações, sobretudo no Fórum do BRICS, nessa articulação com os países do BRICS, do mercado comum. Porque o que está se dando hoje no capitalismo contemporâneo é que há um recorte dos mercados, né? Você tem o grupo dos 20, que no próximo ano o Brasil vai assumir o grupo dos 20. Isso é importante também para a economia mundial. Agora, o Brasil está assumindo o BRICS. Olha, o BRICS é poderoso em termos de PIB, hein? Brasil, China, a Rússia, África do Sul e a Índia. São 5 países de peso, não só de PIB, mas também em termos de geopolítica. E o Lula teve o respeito e a deferência de indicar a Dilma, porque ela foi uma das peças fundamentais de organização do BRICS. Ela trocou alhos com bugalhos, mas isso não fere a dinâmica da economia dos BRICS, porque para o Brasil é importante pensar nesse banco como se fosse, não, que deve ser uma política de um banco de desenvolvimento
também para os países emergentes. Porque na categoria do capitalismo moderno e contemporâneo, nós somos parte desses países emergentes. Assim como a China é poderosa, e assim como a Índia. Então, nesse conjunto de forças, eu acho que é por um ano que ela vai assumir isso. Ela né? Fica lá ela até fica julho de 2025. Pois é. São 2 anos praticamente. 2 anos. Olha a importância que tem isso para o Brasil em termos de política econômica, né, para os BRICS. E o Brasil está no topo. E no próximo ano o Brasil vai assumir o grupo dos 20, em termos de economia, em termos de mundialização, em termos de participação e de Fórum das Nações, nós estamos muito bem. Agora é importante trabalhar isso em termos de mercado, porque nós temos que dar um basta nessa visão de saque, que nós ficamos vendendo soja, vendendo ferro, vendendo verde. Nós temos que trabalhar a geopolítica. A China não está brincando de comprar soja, nem de comprar ferro no Brasil. A China está pensando no Brasil como geopolítica para a América Latina e, ao mesmo tempo, em termos de mercado. Então, essa gafe da Dilma aí não fere a sua grandeza nessa questão do mercado mundial, que ela pode contribuir. Sozinha, não. Ela tem que ter uma boa assessoria econômica para poder repensar esse mercado mundial e colocar o Brasil na crista da onda. O Banco do BRICS, Brian, antes da gente passar a bola para você e assistir o vídeo, ele é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também integram a instituição Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e também o Uruguai, aqui, nosso vizinho na América do Sul. Meu amigo Will já tem aí o vídeo. Vamos soltar o vídeo da Dilma, por favor? De estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte e com o multilateralismo. Grande Dilma Rousseff. Só um instantinho. Nós aprendemos no meio de comunicação o seguinte: quando você está no rádio, o rádio é simultâneo, né? É instantâneo, é digital. Quando você está no meio de comunicação de massa e você comete uma gafe dessa natureza, a regra qual é? Você, meu comunicador, a regra qual é? Você não reprisa. Finge demência. A regra é exatamente Segue essa. O jogo. Você finge demência e você vai reparar no curso da fala. Agora, reparar... Ela tentou emendar o soneto. Reparar no momento, no corte, aí chama mais atenção ainda. Passo a bola pro Brian. Brian, você estava com saudade do Dilma? Olha, tá vendo? Vocês aí, inclusive, há poucas semanas eu acidei aqui, né? Literalmente. Você estava com saudade da Dilma. Grande Dilma. Veja, a Dilma é interessantíssima, né? Essa figura aí, né? E eu acho que o mais engraçado é que aparentemente ela estava lendo, né? Ou seja, mesmo lendo, ela conseguiu errar. Ela não leu antes do discurso, com certeza. Com certeza. Ela esperou para ela ler em cima da hora. Ela deve ter a memória rápida, igual a minha, quando eu estou lendo. Aí a gente acaba fazendo falsas leituras. Veja, eu sou um pouco mais cético em relação a essa questão, muito embora eu entenda o papel do BRICS, do Banco dos BRICS, né? Mas é necessário, sobretudo, e eu falei isso já semana passada, ver o que de fato vai acontecer em relação a essa nomeação da Dilma, mas também em relação a essa viagem do Lula e esse encontro com o presidente da China. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um artigo aqui no Antagonista hoje pela manhã, onde o presidente da República afirma: ninguém vai impedir a aproximação entre Brasil e China. Veja, eu espero que o presidente da República não esteja falando de uma aproximação meramente ideológica, né? Eu espero que ele esteja falando de uma aproximação que, de fato,
vai trazer benefícios para o Brasil. Eu acho que a ideia deveria ser essa, né? Até porque essa afirmação, eu não vi ele fazendo afirmação similar, por exemplo, quando ele visitou o Joe Biden. Não vi, né? Não vi. Então... Quais são os seus temores sobre a questão ideológica? Não, eu quero saber, eu acho que o povo quer saber. Não, veja... O que é que está além do mercado? Não, a grande questão que se coloca é que uma parceria internacional, ela não pode se guiar somente pelo aspecto ideológico. Senão fica uma coisa, fica um sindicato, né? O Lula indagar por que o dólar ainda é a moeda mais utilizada no mundo é um aceno desnecessário à China. Eu vou esperar a volta do anzol aqui, por favor, poder me manifestar. Não, meu ponto é brevíssimo. O que será de fato útil para o Brasil a viagem internacional do presidente Lula? Eu acho que essa é a questão central. Uma outra coisa que também eu gostaria de citar, já que tem a ver com a China, esse assunto que nós debatemos, acho que foi ontem ou foi anteontem, sobre a questão do fim das isenções das compras internacionais até $50. E aqui vocês vejam como que o governo está perdido, né? Olha só, artigo de ontem à noite. Chefe da SECOM dá bronca em caso da taxação da Shein, né? Pelo WhatsApp, professor, isso aqui não é nenhuma novidade. Paulo Pimenta pediu alinhamento interno de ações do governo antes da divulgação ao público. Imposto sobre e-commerce gerou reações adversas, inclusive por aliados, né, do governo. Então, está desorganizado isso. Já existem alguns pareceres de especialistas que dizem que essa medida pode frear, vamos dizer assim, as compras internacionais. Isso da China, que o presidente da República está na China. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso ocorreu por conta das pressões dos varejistas nacionais. É o famoso protecionismo. Isso daqui não é nenhuma novidade. Então, a grande questão que se coloca é, sob o ponto de vista das relações internacionais, saber o que de concreto essa relação terá de benesse para o Brasil. E não ficar simplesmente, porque a sua camisa é vermelha, a minha também. Isso para mim não significa nada, né? E analisar a gestão da ex-presidente Dilma junto ao BRICS e tal, e ver também, já que o Thiago leu aqui qual é o objetivo do banco, ver também como que nós ganharemos disso. Eu sou, nesse sentido, professor, profundamente ambicioso, nesse sentido. O Brasil, eu vejo o Brasil um país grande, um país que deve sim estar na mesa do mundo, concordo com isso, mas é necessário nós ganharmos e não ficarmos de conversinha fiada. Palavras da Dilma aqui, olha, abre aspas. No Brasil, os recursos do novo banco financiam projetos de infraestrutura, programas de apoio à renda, à mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energia renováveis. Pessoal, nós estamos discutindo um tema nevrálgico aqui, que é a questão do capitalismo contemporâneo. O Brasil é um país capitalista. O Brasil está no cenário do capitalismo mundial. E a eleição do Lula, na verdade, é uma emergência do capitalismo na América do Sul e na América do Norte e na América Latina. Então, nesse conjunto da América, porque nós estamos na América Latina e nós esquecemos que a América é um continente. Nós estamos no Atlântico Sul e no Atlântico Norte e aqui vive a cultura latino-americana. A participação do Brasil nesse conjunto de força econômica, nesse bloco econômico, é importantíssimo para nós na América Latina. E o que é que se faz? O que nós estamos vendo é o seguinte: o mundo todo, sobretudo no campo da minha área de ciências sociais, da sociologia, há uma discussão muito grande sobre a decadência do sistema, porque o capitalismo se reinventa. A dinâmica do sistema é esta. E a marca disso se dá a partir da Segunda Guerra Mundial, de 45 para cá. O capitalismo surgiu e ressurgiu como se fosse o bem-estar social, onde vivíamos o grande paraíso, o sonho da justiça social. E o que é que nós tivemos?
Chegamos em 70, e aqui que está em termos de história econômica, em 70, enquanto começava a decadência do bem-estar social, do estado de bem-estar social na Europa, o Brasil vivia o milagre brasileiro. O Brasil, na verdade, foi fonte econômica do capitalismo internacional, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, que foi saqueando cada vez mais o Brasil, aliado com a ditadura. E aí, de 70 a 90, o Brasil, então, caiu nesse espasmo que nós estamos vivendo agora, nesse vazio econômico, tentando se recompor. Mas o Brasil só será compreendido no universo das nações. Então, o que é que nós estamos discutindo aqui? O BRICS. O BRICS não é nada mais do que um bloco econômico. Ah, tem a China, tem a Rússia. Não interessa. Todos querem se dar bem nessa jogada. É uma questão econômica aqui. É mercado, é investimento. Não se faz caridade. Aquela regra continua. Não tem almoço grátis. Não tem empréstimo socialista e social ou estadista, do capitalismo estadista para o Brasil. Não. Emprestou, vai ter que bancar e pagar e juros a médio ou a longo prazo. Então tem a Dilma que assumiu o BRICS. Ela pode facilitar? Pode facilitar no conjunto das nações, discutindo, articulando. Por isso é importante o papel do Lula, que prestigiou a presença dela também. E o Lula, como está... Porque o Bolsonaro criou uma situação tão ruim, né? O capitão de botas criou uma situação tão ruim, né? O Carcará, como dizia. O Carcará criou uma situação. O Carcará criou uma conjuntura tão ruim para o Brasil no Fórum das Nações que o Lula é esperado na China. É a grande manchete que está se fazendo lá. Então veja isso. Mas por que tem o Lula o BRICS, é esperado na China? Tem o BRICS porque é um aliado na América Latina e pode ser um aliado em termos de geopolítica e de mercado. Então a China hoje é um capitalismo estatal, é o que se está dizendo isso. Então, deixa eu só fechar, porque o tema é polêmico. Tem blocos econômicos. Nós temos que fortalecer o nosso bloco econômico na América Latina, que é o Mercosul, e até agora não avançamos. A Argentina está decadente. Por isso que o Lula fez referência ontem na fala dele sobre a Argentina. Decadente, olha só, a poderosa Argentina. E que é o nosso comércio, é o nosso mercado de consumo, é a Argentina. Inclusive a Zona Franca de Manaus produz e é consumido muito da Argentina. Se quebra lá, vai quebrar aqui também. Então tem o grupo, tem o BRICS, que é um bloco econômico. Temos que fortalecer o nosso bloco econômico aqui. Nós temos que nos impor no mercado internacional como força de mercado. Aqui não nada de socialismo, é o capitalismo mesmo no mercado. E o Brasil tem que produzir e gerar renda e trabalho no seu país, não só vendendo o extrativismo mineral para a China e nem tampouco a soja. Nós temos que transformar. E o Amazonas também é uma grande fonte de extrativismo mineral. O Pará, sobretudo o Carajás. Então, isso que é importante. Aqui não tem cor ideológica, não. É questão de mercado. E por isso a importância do Lula nesse conjunto de forças. E, ao mesmo tempo, o capitalismo mundial transforma o Lula num grande agente também nesse contexto. Por quê? O capitalismo, que nós chamávamos de capitalismo selvagem, é o capitalismo da barbárie. E agora o capitalismo, para se reinventar, está usando uma linguagem da sustentabilidade, da justiça social. É papo furado. O que eles querem mesmo é explorar cada vez mais a força de trabalho e saquear cada vez mais a Amazônia. Por isso é importante o Estado ter o contrapeso e, ao mesmo tempo, sentar à mesa das nações para negociar. Perfeito. São 7h49, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder e Opinião. Primeira edição.
7h52 na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Você que está no Eldorado, Parque 10, Praça 14, Adrianópolis, Morada do Sol, Bolevar, que mais? São Francisco, todos os bairros da zona centro-sul e adjacências, você pode sintonizar aí o seu rádio na 87.9 e curtir a programação da Rádio Logos e, claro, acompanhar aqui o Poder e Opinião, que estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui comigo, Thiago Botelho, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Segue a gente aí no Instagram, todo mundo aqui tem Instagram. Qual é o teu Instagram, Brian? Brian Douzani. Brian Douzani, Brian com Y, B-R-Y-A-N. Brian Douzani, professor Ademir Ramos. Eu não sei. Poxa, professor, vou procurar aqui o Instagram do professor, eu mas sei. Meus alunos fizeram para mim, eu não sei não. Minha assessoria dos meus alunos. Olha aí, né? O meu é @blog do Botelho. Segue aí e curte aqui a nossa programação, os nossos debates, que a gente sempre está postando lá nas redes sociais. Vamos voltando por aqui com os nossos debates de hoje, meus amigos. Olha só, o governo Lula quer impedir pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos antidemocráticos de participarem de licitações públicas do Poder Executivo. A edição da última quarta-feira do Diário Oficial da União tem as rúbricas do presidente Lula e do advogado-geral da União, Jorge Bessias. A contratação de tais pessoas deve ser interpretada como incompatível com os princípios da moralidade, do interesse público e da segurança jurídica, informa a AGU. Seria estranha a ideia de que o Estado celebrasse ou mantivesse contrato com as pessoas que atuam para sua desconstrução. A AGU ponderou que a publicação das sanções de declaração de idoneidade para licitar ou contratar ou de impedimento de licitar e contratar com a administração pública não possui efeito rescisório automático dos contratos em curso, impedindo apenas a prorrogação desses instrumentos. Eu começo agora com o meu amigo Brian. Brian, como é que você avalia essa decisão do governo de impedir aí pessoas físicas e jurídicas que eventualmente tenham se envolvido em atos antidemocráticos de participarem de licitações? Não seria uma espécie de caça às bruxas aí a empresários que de alguma maneira ajudaram ali aquelas pessoas que ficaram em frente a quartéis durante algum tempo no Brasil? A grande questão que se coloca é que eu ainda não vi nenhum condenado por isso, né? Ainda não vi nenhum condenado por isso. Essa é a primeira questão. Existe uma coisa no Brasil, está lá no artigo 5º, que é o princípio da presunção da inocência. Ainda não vi nenhuma pessoa jurídica condenada por este crime. Tampouco pessoa física, né? Alguns serão julgados pelo Supremo, e no caso da pessoa física, tem uma coisa que o Supremo esqueceu recentemente, que é a questão da individualização das penas. Todo mundo foi preso, até quem nem tinha participado do dia 8, mas estava lá, né? Você tem cara de tá com amarelo, vai preso também. Isso aconteceu com muita gente. Hoje a gente já tem cartas dessas pessoas, gente idosa presa, né? Inclusive o senhor ministro Silvio Almeida foi questionado sobre isso, né? Já que ele tem que defender os direitos humanos de todo mundo, né? Então é necessário nós apurarmos essa questão, e ver de fato como que isso será dado, né? Porque e isso aqui vai ser por um período ou é uma sentença perpétua? Existe sentença perpétua no nosso Estado Democrático de Direito? Até onde eu sei, não, né? Então isso daqui tá estranho, me parece ser uma coisa muito mais política do que jurídica, né? Isso aqui vai ser o que? Uma legislação que o governo vai propor, né? Então, eu entendo que o governo faz acenos para a sua militância, isso é normal, eu compreendo, mas é necessário nós, como analistas, tratarmos as coisas com a devida seriedade, com a devida tecnicidade, né? Porque nós não podemos deixar que esse país se torne a casa da Noca, né? Então, o resumo da ópera é absolutamente simples. Não existem condenações ainda, não conheço e sequer
o caso, por exemplo, de empresas que tem uma denúncia movida já pelo Ministério Público. Não conheço. Não conheço alguém que o Ministério Público já apresentou uma denúncia contra essa pessoa jurídica porque ela estava supostamente financiando esses atos. Não conheço. E as pessoas físicas, essas que algumas injustamente foram presas, serão julgadas pelo Supremo, né? E isso também vai ter que ser de acordo com os atos que de fato essas pessoas praticaram. É aquilo que no direito a gente chama de individualização das penas. Isso é básico. Não existe, no direito penal não existe por um paga todos. Isso não existe, né? E a questão do tempo, né? Isso aqui não pode ser perpétuo. Não faz sentido do seu ponto de vista do Estado brasileiro, né? Então, me parece ser mais política do que jurídico isso, né? Novamente, naquela esteira do governo, Tiago e professor, sempre voltar ao 8 de janeiro e usar aquela máscara de defensor da democracia, tal, porque vocês me lembra até o filme do V de Vingança, só que nesse caso é lembrar do 8 de janeiro e tal, a pólvora ardente. É o L de lembrança. Isso, é o L de lembrança. Então existe, isso é política, eu compreendo que o governo faça política, é normal fazer política em cima do dia 8, mas também gostaria de chamar a atenção aqui, para passar ao professor, que muita coisa precisa ser esclarecida na CPI. Na CPI, muita coisa tem que ser esclarecida. Professor Ademir. Nós temos uma missão muito difícil aqui, né? Nós e os analistas do Brasil todo, porque é muita cascata, é muita casca de banana que joga. Por quê? Porque o governo está muito ruim em termos de difusão, de comunicação, né? Todo dia sai fragmentos para cá, sai fragmentos para aqui, é casca de banana, nós temos que nos debruçar e analisar sobre isso. Concordo plenamente com a tua avaliação no primeiro momento. Quer dizer, aquela figura do porta-voz era uma figura da ditadura, né? A ditadura que tinha o porta-voz, né? E depois se manteve até o primeiro momento. E também, no governo Lula, começou o porta-voz, o Padilha exercia o papo. O Padilha é ministro de quê? É ministro das relações institucionais, né? Ele começou a exercer esse papel de porta-voz, né? Ele que falava pelo governo, ele que se comunicava direito, e se comunica muito bem. E gerou uma ciumeira dentro do governo e dentro do partido, porque ele estava aparecendo muito mais do que o Lula. Ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil. Pois é, ele no início do governo Lula começou a aparecer com uma figura do porta-voz, vocês se lembram? Sim, e que dava um certo norte. Agora está uma confusão desgraçada. Cada ministro quer falar sobre o seu feito. E começa a falar, por exemplo, o Haddad comunica muito mal, rapaz. Ontem ele falou, tu viu, Thiago? Puxa. Haddad comunica mal. Será? É isso que eu acho que está acontecendo. Estão batendo cabeça entre eles. E quando um aparece mais do que o outro, aí é um jogo de vaidade desgraçada que nós estamos vivendo nesse governo Lula agora. E olha que o Lula é puto velho, já o terceiro mandato cometendo erros primários. O problema é que o governo é grande, professor, tem que atender vários interesses. É muito complexo e nós temos que analisar esses casos assim, isolados e etc. Primeiro, é importante combater a questão, todo e qualquer tipo de golpe, o que aconteceu no dia 8, sim, é importante. Mas isso é um caso de polícia, é um caso da justiça. Está sendo apurado e tem que apurar logo essa situação. Saber quais são os empresários que bancaram aqueles 100 ônibus, quais são os empresários que estavam bancando alimentação, quem era que estava levando picanha para a porta do quartel aqui em Manaus. Cadê o processo do Amazonas? Cadê os empresários arrolados aqui? Arrolado é bom, né? É uma linguagem bem nossa do interior, do caboclo e do direito tradicional. Arrolado, o cara gritou de lá. Arrolado não, arrolado é sua mãe, tá? Então é importante. Sextou, professor, sextou. Então é importante que a gente... Cadê os arrolados aqui, os empresários que estavam bancando aquela festa da porta do Comando Militar da Amazônia? Cadê a investigação? Quer dizer, isso é matéria da polícia. Não. E nós aqui, por exemplo, não podemos ficar aqui batendo sola. Primeiro, eu concordo plenamente.
Já houve alguma punição? Não. Já houve julgamento? Não. Já houve sentença? Não. Está sendo investigado? Sim. E olha, com muita delonga, como diz o meu amigo o Tiago, sem mais delonga. E aqui não tem muita delonga mesmo, alongando-se no tempo. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Nós temos que nos organizar contra esse golpe da direita que tentou fazer no dia 8 de janeiro, que o Carcará estava na Disney lá tentando monitorar a situação. Então é importante pensar nessa situação. Agora, eu quero ver os empresários. Cadê os caras que bancaram tudo isso? Cadê os latifundiários lá do Mato Grosso, estavam bancando isso? Então é importante pensar nisso. Agora, a gente perde um tempo desgraçado, acabamos de sair de uma pauta de economia e tudo, aí vamos discutir picuinhas, que nem sequer houve julgamento da matéria. Mas difuso, é muito falando. difuso a comunicação nesse país. O governo tem interesse tá perdido em manter isso ativo. Olha só citando aqui aspas do Haddad, que o professor citou, o cara quer sair nos jornais, é incrível. Ele falou assim, não conheço a Shein. Conheço a Amazon, onde compro o livro todo dia. Pois comunica muito mal, né? Não conheço a Shein. Eu não sei, eu não conheço. O senhor não conhece. O que é Shein? Uma mulher? É uma figura linda? Isso. O que é isso? O senhor não é ministro da Fazenda, professor. Agora o ministro da Fazenda tem obrigação de saber. Ele sabe, professor. Ele sabe. Eu saí de casa hoje, tinha um carro professor? na minha frente que eu adorei. Made Acre. Achei genial. Eu digo, porra, olha, Made Acre, afirmação de uma identidade acriana. Né? Coisa linda, né? Professor, o que me chama a atenção é que o senhor fala sobre essa questão da importância de se arrolar os envolvidos Estou fora. Dos atos de 8 de janeiro, mas o governo tem feito um esforço absurdo para que a tal CPMI dos atos de 8 de janeiro não saia do papel. O governo não tem interesse em investigar o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. A pergunta que fica é, por qual motivo? Qual é o medo? O que pode estar por vir? Omissões? Pessoas que ajudaram ali a facilitar a entrada daquelas pessoas ali para fazer baderna no Congresso Nacional? Não sei. As respostas ficam aí em aberto, enquanto isso a gente fica conjecturando. Se o governo quisesse trazer luz ao assunto, ele seria o maior interessado em mostrar que os fascistas, que os antidemocráticos estavam lá vestidos de verde e amarelo quebrando o patrimônio público. Mas o governo não quer apresentar, não quer ajudar. O Brasil é uma coisa maravilhosa. A velhinha, eu já falei isso aqui no programa, eu só tô repetindo. A velhinha de 80 anos no Brasil é terrorista. E aí você tem aqui, essa semana, o MST marcando coletiva de imprensa. Não, nós vamos invadir no Brasil todo. Abriu vermelho. Top! Absolutamente democrático. Professor Ademir. A velhinha é autoritária. O MST não é democrático? Não é um movimento democrático? Muito democrático. O MST entrar numa sala aqui igual essa nossa, não, desliga tudo agora, vamos apropriar. Não é assim, né, professor? Não é, tá bom. Tá certo. São 8 horas e 5 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN.
8 horas e 8 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus. Eu lembro que você pode participar aqui com a gente mandando mensagem de WhatsApp, anota o número aí, 9299485 8526, 9299485 participa aí com a gente, interage, vamos fazer juntos o Poder e Opinião desta sexta-feira. Eu quero te lembrar também que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. Pega o seu celular aí, entra na loja de apps lá, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já pode ter acesso a toda a nossa programação musical e informativa, tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode nos acompanhar em vídeo e conhecer aqui cada um de nós que faz a programação diária dessa que é a rádio que mais cresce no Amazonas. Já são mais de 50 mil downloads no aplicativo, muita gente acompanhando a gente, então não fique de fora, né, professor? Seja mais um a nos acompanhar, participe com a gente. Eu queria mandar um abraço aqui para a família Botelho, minha família, meu sobrinho Manuel acabou de nascer lá, filho do meu irmão Felipe, acabou de nascer aí, o pessoal hoje está assistindo o programa, mas também de olho na criança. Dia 14 de abril aí. Vamos lá, vamos tocando. Por favor. O Daniel Souza, nosso amigo que está... O Daniel, eu pego muita paulada aqui quase todo dia, né? Me manda calar a boca, né? E quando vem um elogio de um companheiro assim como você, diz, pô, professor, obrigado pelos esclarecimentos. Eu também agradeço muito feliz, já estou acostumado. Como dizia o negão amazonino, eu tenho couro de anta. Pode jogar a flecha, que aqui a flecha não entra. Couro de anta? Essa daí é nova para mim. É do caboclo amazonino. Vamos lá, olha só. Chegou ao fim o mistério sobre o cargo a nível federal que o ex-deputado federal Marcelo Ramos assumiria. O advogado e político vai assumir o gabinete de relações institucionais da Petrobras na capital federal. Ele fez um anúncio ontem pelas redes sociais. Marcelo não conseguiu se reeleger no pleito do ano passado. Ele apoiou a candidatura de Lula a presidente da República e desde fevereiro deste ano já era cotado para assumir um cargo na Petrobras. O ex-parlamentar não teve indicação alguma para o primeiro escalão do governo federal, chegou a ser cotado para ser o número 2 do Ministério de Minas e Energia, porém a indicação foi vetada. Após não se reeleger como deputado, Ramos passou a se dedicar à vida na iniciativa privada. Professor Marcelo Ramos agora está lá na Petrobras. Olha, o Marcelo é um companheiro de luta, né? Um menino muito valioso. Tem uma carreira política considerável. Começou no movimento estudantil, teve uma participação efetiva no PCdoB, no movimento estudantil, liderança. Isso aí mesmo. Liderança política, muito rápido no raciocínio e hábil, me lembro bem. Né? Ele com Eronildo e a Vanessa fizeram um grande movimento aqui e nós conseguimos a meia passagem junto com o Praciano, a esquerda toda se reuniu naquele momento, foi muito importante. Acho que ele foi para o PSB, né? Ele continuou, marchou PCdoB, PSB e depois, por último estava no PL e se identificava como direita, como esquerda, uma esquerda centralizada, mais ou menos isso que ele ligou. Ele estava em Glasgow, naquela conferência do meio ambiente, ligou de lá para a conferência que nós estávamos fazendo com o Zé Ricardo sobre a questão ambiental no Amazonas, para defender a construção do porto lá no Encontro das Águas, só para defender interesses privados. E se identificou como direita, como esquerda centralizada. Eu não entendo nada do que ele queria dizer, mas ele marchou nessa posição. E aí, eu acho que essa nomeação dele para a Petrobras é mais uma atitude de conveniência pessoal do que coletiva. Ele perde mais politicamente e satisfaz também em termos de financeiro. Olha, veja só como, se a gente pensar assim, como a esquerda também é cruel com seus companheiros, né? Olha o Zé Ricardo aí, o Zé Ricardo está patinando, o Zé Ricardo que é companheiro de luta,
vem lutando nas trincheiras do partido e tudo. Aí, até agora, mais de 100 dias, Ricardo é esquecido no cenário, né? Não foi possível para a SUFRAMA, não sei se vai assumir o IFAM, não sei se vai assumir algum órgão público, mas é um quadro do partido, precisa ser contemplado também nesse conjunto de forças, né? E por isso que às vezes a direita valoriza... Perdeu a SUFRAMA. Perdeu a SUFRAMA. Aí você vai vendo assim, quem falava muito isso era os fundadores do partido naquela época, falavam disso. Pô, como o Lula é ingrato com a Amazônia, não reconhece. Tá. De qualquer maneira, é importante, não pode fazer também do Estado uma fonte de emprego. Mas eu louvo a iniciativa do Marcelo, é um quadro intelectual, é um advogado de militância, vai para a Petrobras, não vai dar uma contribuição política nenhuma, é mais uma questão de conveniência, é pessoal. Nós perdemos em termos de política, se ele tivesse no exercício, numa assessoria política em Brasília, poderia ter muito mais consequência do que ficar na assessoria da Petrobras, mas financeiramente é melhor para ele. Então, como eu sou um homem cristão e convicto, devoto ao absoluto, a Deus, eu rogo que dê tudo certo para o Marcelo, que é meu conterrâneo lá das barrancas do Baixo Amazonas, e que a vida siga com prazer e alegria, Marcelo. Vamos à luta. Tá certo. Brian, fazer o L foi bom pro Marcelo, né? Sem dúvida. Eu acho até, professor, que ele não saiu tão da política, não, porque, veja, o Gabinete de Relações Institucionais, ele cuida das relações da empresa, da Petrobras, que é uma empresa de capital misto, né, onde o acionista majoritário é o Estado brasileiro, e como que a empresa se relaciona com as principais instituições da República. É uma empresa maior petroleira do país e tal. Então, me parece que é uma função política, sobretudo, né? Claro, não é a política que ele está acostumado, a política do parlamento, das brigas do parlamento, mas é alguma coisa. É o seu nome ainda em Brasília, é a sua presença ainda em eventos, muitas vezes, né? É a sua imagem ali ao lado das principais figuras da República, né? Outro ponto que eu queria destacar é que essa indicação do Marcelo também indica que ele não vai para o TRF1, né? Isso já está definido. Que era a discussão que se colocava. Mas nessa função de estar exercendo o jurídico, não, né? Não sei, não é no jurídico que ele está, né? Não, é relações institucionais. É um cargo político. É um cargo político da Petrobras. Não tem. É um cargo como se fosse de interlocução com isso. Com agora, com certeza, mercado, esse cargo aqui, me parece que esse cargo, até pela sua natureza, ele não deve barrar o exercício da advocacia. Como se diz no direito canônico, é um cargo de cabide. Né? Que isso, professor? É o direito canônico. Não, eu sei que o Marcelo falou em várias entrevistas que ele queria voltar a advogar. Né? Tem um escritório em Brasília. Acho que é isso que vai acontecer. Eu me lembro bem do Dutra, lembra do deputado Dutra? Fez carreira em Brasília. Já faleceu, acho que o Dutra, né? Tomara que não. Mas faleceu o Dutra. Eu me lembro bem que eu estive cortando o cabelo lá no seu Edmilson. Certa vez, não tem mais, mas eu cortava cabelo lá no seu Edmilson e o Dutra estava lá. O Dutra montou a banca dele em Brasília também, etc. O Marcelo, ele foi vítima, podemos dizer assim, de atropelos políticos. Né? Vamos lá, vamos recapitular aqui. O Marcelo foi eleito deputado federal pelo PL em 2018, Partido Liberal ali, que... Numa aliança estreita com quem? Com o deputado Alfredo Nascimento. Sim, que não, o PL não era o PL de hoje, tá? Bolsonaro não estava lá, o PL não se identificava como um partido de direita. O Marcelo foi para lá, se elegeu deputado federal em 2018. No primeiro ano de mandato, ele foi alçado à presidência da principal comissão à época, que foi a comissão que avaliou a reforma... como é que... Não foi a reforma previdenciária. Reforma da Previdência. Ele foi o presidente da comissão da reforma da Previdência. Ganhou destaque nacional, aquela coisa toda.
no primeiro ano de mandato. No segundo tempo do mandato dele, ou seja, nos 2 últimos anos, ele assumiu a vice-presidência da Câmara. Sim. Ele foi vice-presidente do Sim. Arthur Lira, no PL. Só que aí o PL começou a se aproximar do Bolsonaro e ele permaneceu com o seu posicionamento político de oposição. Aí o que o PL fez? Quando o Bolsonaro se filiou ao partido, o Ramos deixou o partido e o PL foi lá e pediu o cargo que era dele. Marcelo Ramos deixou de ser vice-presidente. Sem muito lugar para ir, foi se abraçar com o PSD do Omar Aziz e acabou abraçando de vez o Lula. E a gente falou várias vezes aqui que o Marcelo deu entrevistas dizendo que o passado dele era um passado na esquerda, mas após amadurecimento ele não poderia voltar aos braços da esquerda porque ele era um liberal econômico. Ele falou várias vezes isso mesmo. Anos depois... Como dizia o Delfim Neto, socialismo só na adolescência, depois vira capitalismo. O Marcelo viu depois que ele não tinha onde se encaixar, foi se abraçar nos braços do Lula. O PSD elegeu 2 deputados, que foi o Átila Lins e o Sidney Leite. O Marcelo não conseguiu se reeleger, mesmo tendo sido destaque, aí podemos dizer, tendo destaque na sua primeira legislatura lá em Brasília, e agora recebeu aí como um prêmio de consolação esse cargo na Petrobras. Thiago, o fato é que ele é um quadro político nacional hoje, o Marcelo, né? É um quadro político nacional, ele tem uma ampla articulação na imprensa nacional, ele é consultado. Mas isso talvez tenha sido a sua ruína também, né, professor? Porque, veja, o Mano Brown já dizia que a gente nunca deve esquecer da base. E aí o Ciro Gomes faz uma brincadeira muito bonitinha, que é quando o cara começa a andar com a gravata borboleta e ficar dando entrevista, CNN, Globo News, não sei o quê, aí esquece a cabeça do cachorro, esquece o Maitá, esquece o interior. Então, a dificuldade de um político nortista é muito grande, Essa sua observação não serve só para o Marcelo, com certeza. serve para todos nós, por exemplo. Porque Brasília desloca muito a gente para do norte do Brasil. Né? A dificuldade de um político nortista é muito grande. Porque, veja, principalmente o Marcelo, que é um cara mais à esquerda. Um cara mais à esquerda, ontem nós debatemos aqui, passamos 1 hora dizendo que Manaus é bolsonarista. Então, ele já tinha uma dificuldade profunda em Manaus. Ele fala isso numa entrevista recente. Que ele perdeu, ele teve 45 mil votos, parece que caiu para 17 em Manaus. Então, Manaus foi a virada da chave para sua derrota. Ele sabe disso. Né? Ao mesmo tempo, a dificuldade de você estar Brasília, interior do Amazonas. Então, é um grande desafio e às vezes, e eu não estou dizendo que foi de fato isso que aconteceu, mas às vezes acontece, existe esse vislumbre no sentido de que eu estou na CNN, eu estou no Jornal da Globo, eu estou não sei aonde, e necessariamente porque ele está tendo esse recall, essa visibilidade, ele acha que ele está bem politicamente. E a gente sabe que isso não necessariamente é verdade. É verdade. Mas eu também ontem, para provocar um pouco vocês aqui, saí daqui muito pensativo. O nosso programa ontem foi muito bom. Foi. Muito bom, porque nós tivemos a participação do Francisco Aires e veio com dados quantitativos. Nós aproveitamos, fizemos nossa análise política. E eu saí daqui pensando numa dialética reflexiva para você, Brian. Assim, olha, pense bem. Da mesma forma que o Lula tenta se livrar do karma do Bolsonaro e não consegue até agora, de vez em quando ele volta atrás e começa a falar, e etc. E já foi recomendado que não falasse mais. Nós podemos pensar mesmo a situação dialética do Wilson Lima. O Wilson Lima, ele não se aproxima do Lula e muito menos vai se aproximar do Bolsonaro. Eu estava pensando em termos de cenário. Quando o Bolsonaro começar a fazer a viagem, se fizer viagem, porque vai depender muito da decisão judicial, mas o Wilson Lima, ele também quer se livrar desse karma. Ele não quer uma identificação com Lula e muito menos com Bolsonaro. Mas ele precisa do Bolsonaro no campo simbólico e no capital eleitoral, e precisa do Lula por exercer o mandato de governador. Então veja a situação. Por isso ele quer se expor
nesse momento como líder, entendeu? Então ele é o líder. Então quando diz, decide, quem vai decidir a eleição é o Wilson Lima, então infla a capacidade dele. Então é uma questão que está em pauta também, essa dialética aí para a gente pensar. Perfeito. Vamos analisar isso Vamos pautar isso para a próxima semana. São 8h23, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes Oito horas e 26 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião aqui, o intervalo, já falei pra vocês, é bem movimentado, a redação vem aqui, debate, o professor fica chateado, fica feliz, é assim que funciona. Vamos voltando por aqui, são 8h26 em Manaus. Meus amigos, mais um tema aqui pra gente debater. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de reforma tributária vai realizar hoje em Manaus o seminário estadual sobre a reforma tributária. O evento tem a coordenação dos deputados Saulo Viana, do União Brasil, e Sidney Leite, do PSD, e vai contar com a presença do coordenador do grupo de trabalho, o deputado federal Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, e também o relator da PEC, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O seminário vai debater as duas PECs que tratam da reforma tributária, que tramitam no Congresso Nacional, e, obviamente, os seus impactos sobre a Zona Franca de Manaus. A agenda das autoridades inclui também visitas a fábricas do Polo Industrial de Manaus. Professor e Brian, começando agora com o Brian, depois eu passo para o professor. Na Assembleia Legislativa, o seminário, eu vou já pesquisar aqui, saber qual é o horário que vai ser esse evento, mas, inicialmente, é uma visita ao Polo Industrial de Manaus, salvo engano, na Motor Honda, que é a primeira empresa, né? Tem esse... Está há muitos anos aqui no Polo Industrial. E, Brian, eles estão aqui, é um momento oportuno para apresentar o Polo Industrial para eles. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava lembrando aqui que o deputado federal Reginaldo Lopes, né? Perdão, o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, é um homem muito capaz, diga-se de passagem. Lembrei aqui do nome dele, joguei aqui no Google. É um deputado muito capaz, muito inteligente, né? E é o momento do convencimento, como nós vínhamos falando, né? Mostrar, de fato, os números, né? Mostrar o nosso polo, a nossa indústria, mostrar aquela linha gigante de produção, aqueles pais de famílias que estão ali, né?
que tem uma dignidade, professor, porque hoje em dia o comércio não está com nada. O que nos envergonha. O comércio não está com nada. O que nos envergonha é o tratamento que dão para o nosso polo industrial de Manaus. Aquelas ruas emburacadas, aquele ambiente assim. Inclusive isso é de competência do município. Aquele ambiente. É uma outra professor, questão. O asfaltamento de onde fica o Distrito Industrial é de competência do governo federal. Eu sei. Aí, Brian. Então, Nosso amigo Pedro Batista já se encontra aqui nos estúdios, vai participar com a gente no último bloco. Vai lá, Brian. Então, veja, muito simples. Muito interessante a ideia do deputado Saulo, inteligentíssima essa ideia, porque às vezes, professor, a gente tem uma visão da coisa, porque a gente ouve falar, é o tal do senso comum. Agora, você vir aqui, ver como que é uma linha de produção gigantesca, ver a quantidade de funcionários de famílias que dependem daquela empresa, e de fato dependem, que tem por meio daquela empresa um plano de saúde, que o comércio muitas vezes não dá, um plano odontológico, que o comércio muitas vezes não dá. As pessoas estão implorando para trabalhar na indústria. Hoje em dia é muito difícil alguém querer ficar no comércio, muito difícil. A indústria dá a rota, dá a cesta, dá o vale, né? Então, mostrar para esses deputados e apelar para a sensibilidade deles mesmos, a importância, e aí falar que é o tema, né, já que o professor sabe muito bem de que é o tema, falar da Amazônia. Mostrar como que a Zona Franca é importante para a Amazônia e que a Zona Franca, muito embora tenha esse nome oficial, Zona Franca de Manaus, não é a Zona Franca de Manaus, é a Zona Franca do Brasil. É a Zona Franca da Amazônia. Quantas vezes nós já repetimos isso daqui? E às vezes não está claro para as pessoas que infelizmente estão lá fora. Por isso que reuniões como essa do deputado Saulo devem ser profundamente elogiadas, né? E eu espero, vou acompanhar, a gente vai apurar nas próximas semanas o resultado, porque tudo tem um resultado político, né? E vamos acompanhar e cobrar, mas vender o peixe, como diz o dito popular. Vender o peixe, esse é o momento. Professor. Eu estava falando exatamente do maltrato que se encontra no nosso polo industrial de Manaus. Eu passei por lá, as ruas esburacadas, não tem uma jardinagem. É um negócio terrível. É terrível aquele ambiente. Tentaram fazer um convênio da Suframa com a indústria e a prefeitura, na época do Serafim, para fazer aquele asfaltamento, era 30 milhões, aí não torraram a grana. Eu sei que o negócio é uma desgraça aquilo ali. Precisava dar um trato. Bosco, vamos ver se o nosso superintendente agora dá um trato, uma jardinagem. Você anda, por exemplo, na Dutra, em São Paulo, você vê aquelas empresas paulistas todas jardinadas. Porra, você vê, o capitalismo é um cartão de visita também, porra, tá? Então precisa dar um reparo, uma repaginada nesse nosso polo de Manaus, né? Que é uma desgraça atualmente. Então, vejo com bons olhos. Primeiro, queria chamar a atenção dessa bancada jovem, inclusive você já fez a sua autocrítica aqui. Sim, já fiz. Essa bancada jovem que está assumindo a Câmara Federal. E olha essa articulação importante. Como disse o Sidney Leite para mim, eu disse, foi chute na canela para compor o grupo de trabalho. Esse chute de canela não, foi dedo no olho, quer dizer, foi uma luta terrível para poder compor com 3 deputados federais, uma comissão tributária, o grupo tributário. São Paulo empurrou 5. Marcel Van Hatten estava mordido. Nós conseguimos 3. E aí nós conseguimos agora, quando eu falo nós, estou falando a bancada do Amazonas. Esse grupo é o Sidney Leite, é o Adair Filho e o Saulo Viana. Eles conseguiram trazer para cá o presidente do grupo de trabalho e mais o relator. E eu espero que a nossa Assembleia Legislativa do Estado participe desse processo também. Eu sei, mas a ausência desgraçada, não tem, até sem quórum para reunir, pô. Então eu espero que os 21 parlamentares, 41 são os vereadores. 24 deputados estejam presentes, valorizem, participem desse processo e mostrem também interesse, né? Então vejo
com louvor a participação da bancada do Amazonas. Espero que essa visita, eu não sou muito crédulo sobre essa questão de estar lá, de ver, porque o cara já vem com a cabeça feita, entendeu? Ele já vem com a cabeça feita. Mas, de qualquer maneira, ele vai ver que nós saímos aqui do extrativismo mineral para uma empresa como a Moto Honda, que é robotizada. Quer dizer, essa é a nossa economia do Amazonas aqui. Você tem o extrativismo do jaraqui, você tem o extrativismo mineral e você tem uma indústria robotizada no polo industrial de Manaus. Essa é a dialética do capitalismo na Amazônia. E isso repercute diretamente na proteção do meio ambiente, da tal Amazônia que tão propalada lá fora, tá? E a gente precisa dar atenção para isso. Então, vamos pensar sobre essa questão tributária, vamos pensar na salvaguarda da Zona Franca de Manaus como preceito constitucional que está garantida por força de lei, né? E também por decisões judiciais. Vamos pensar em tudo isso e na garantia dos empregos que nós temos aqui. É uma questão de salvação, meio ambiente e sustentabilidade. Então, louvamos a iniciativa da bancada federal, esperamos que a Assembleia participe e que haja uma divulgação ampla dessa visita desses senhores parlamentares aqui e que tenha ressonância também no Parlamento brasileiro. E paralelamente, tanto a SUFRAMA e, sobretudo, o governo do Estado devia entrar com propaganda, deveria mostrar a importância da Zona Franca de Manaus, não só para nós mesmos, não falamos na bolha, jogar propaganda na grande imprensa nacional para esclarecer sobre a importância e o valor capital da Zona Franca para o nosso meio ambiente e para a salvaguarda da nossa Amazônia. Perfeito, professor. O senhor fala sobre a salvaguarda da Amazônia. Eu dou uma sugestão aos deputados que vão receber esse grupo de trabalho aqui, que além do seminário e da visita às fábricas do Polo Industrial de Manaus, que vocês levem os deputados para ver a grandiosidade da floresta e reafirmem que o Polo Industrial de Manaus é o que ajuda a preservar aquela floresta em pé. Que talvez a Amazônia, que é o grande ativo do Brasil, como o senhor fala, possa sensibilizar o coração. Um sobrevoo seria interessante. Um sobrevoo, vamos lá no museu, no nosso Musa. Vai lá no nosso Musa, o nosso diretor está lá. Vai lá no Musa, suba naquela torre e fique lá ouvindo o canto dos periquitos, deputado. Eles iriam gostar bastante, professor. São 8h36, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de hoje e muito debate. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. No Vitória tem variedade todo dia. Tem açougue, tem peixaria. No Vitória tem mais economia. No Vitória.
de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, aqui para você que está na zona Centro-Sul. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Meu amigo Pedro Batista está aqui também compondo nesse último bloco aqui nossa mesa de debates do Poder e Opinião, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Professor, queria agradecer aqui os nossos amigos que têm nos acompanhado. Eu quero ouvir a voz do povo. Tem muitos amigos aqui acompanhando a gente. Nossa amiga Paula Litaif está por aqui, acompanhando Obrigado, Paula. O Poder e Opinião, a Ana Pastana, tem muita gente aqui, muitos amigos acompanhando a gente no Instagram. Muito obrigado pela companhia. Compartilhe aí, fale para todo mundo que a gente está aqui de segunda a sexta, das 7 às 9, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado. Aqui com a gente, professor, no nosso Café Filosófico. Café Filosófico. Só falta o Tucumã. Aqui mas aqui a ciência faz o sol, né? A ciência faz o sol. Hoje é sexta-feira. O que é a vida, né? A ciência. Vamos lá, meus amigos. Olha, a presidente e não a presidenta, porque a presidenta foi como a assessoria do PT enviou o material pra gente. Mas a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cumpre a agenda em Manaus nesta sexta-feira. Ela vai participar de um projeto do partido chamado Elas por Elas 2024. O tema sugere uma articulação para incentivar a participação feminina na política. Mas os bastidores do partido revelam que o assunto mulher não é o tema central para militantes e dirigentes da sigla. Eles estão mesmo focados, professor, em 23 cargos do governo federal que ainda não foram preenchidos de maneira definitiva aqui na região amazônica. Então, a vinda da da deputada Gleisi, presidente nacional do PT, é acalmar os ânimos da militância, porque todo mundo, professor, quer uma vaguinha no governo federal. Não é só a questão da vaga, é uma questão estruturante mesmo. O Lula já foi presidente 3 vezes, a Dilma uma vez no poder, e o PT no Amazonas é um fiasco. O PT no Amazonas está pior do que o governo do Lula nesse momento, agora batendo cabeça, vaidade, não consegue se entender e se torna um partido caquético, um partido circulante, né? Servindo de escada para terceiros. Quer dizer, em termos de organização, acho que a Gleisi vai bater na mesa e vai dizer: o que é que vocês querem? Vocês querem cargo? Mas para ter cargo tem que organizar o partido. O partido tem que se organizar aqui, né? Tem que ter uma direção forte, tem que ter uma organização. O Zé Ricardo está sozinho aí, pô. Né, sendo pichado nas pesquisas, né? Sendo pichado nas pesquisas de toda forma. O cara nem é candidato, faz parte da pesquisa e pegando paulada de todos os lados. E outros militantes também que estão aí, militantes históricos que são invisíveis hoje no partido. Então vejo a presença da presidenta Gleisi, por causa da questão do gênero, é isso que é importante. A mulher hoje é poderosa. Tem essa questão do movimento LGBTI+, a questão do negro, a questão dos índios, a questão étnica, está na pauta. Então ela vem aqui para a Amazônia, para Manaus, vai discutir a questão da organização do partido, vai discutir essa questão de cargo, porque estavam batendo cabeça entre o João Pedro e o presidente do sindicato metalúrgico, o Valdemir José, e o Sinésio, o gigante da Zona Leste. Não fala com o Sinésio, não, vai falar com o presidente do sindicato, não, vai falar com o João Pedro. Então estão batendo cabeça entre eles. Então pode ser que ela venha aqui para colocar ordem. Mulher guerreira vai colocar ordem nessa estrutura partidária e, ao mesmo tempo, discutir as funções partidárias, e a função tem que ter uma repercussão diretamente orgânica no partido. Porque que adianta dar uma função para determinado militante se ele só quer fazer carreira e não tem compromisso estruturante com o partido? O partido hoje é plataforma de luta. Se o partido está desorganizado, você só vai alimentar o ego de terceiros. Então, mas eu vejo que, além dessa questão partidária e essa questão funcional
do exercício de mandato, é importante também a presença dessa sobre a questão da mulher. E aqui tem a Anne que está à frente disso, e a Anne tem Anne Moura tem uma repercussão nacional. Ela tem um trânsito muito bom com as mulheres da Amazônia sobre a questão indígena, as quilombolas e etc. Eu recomendo até a Anne, já que hoje é sexta-feira e possivelmente também a Vanessa vai participar, que o PCdoB tem uma força muito grande das mulheres e o movimento dos professores também, que sábado, Anne, pegue a presidente do partido e leve lá no São Benedito, lá no Quilombo de São Benedito, a Praça 14, lá com as mulheres negras, guerreiras, que tem uma comida pimentosa, que ela vai se alegrar no samba. Faça isso que você vai se dar bem. Tá certo. Passo a bola agora para o Brian. Brian, antes, só para trazer aqui a informação, porque o Bosco Saraiva ele foi anunciado como novo superintendente da SUFRAM, mas ele ainda não foi oficializado. E segundo informações de bastidores, ainda há uma tentativa de militantes do PT para que haja essa mudança e que alguém do Partido dos Trabalhadores assuma a superintendência da SUFRAM e não o Bosco, que é do Solidariedade. A questão central, me parece, é que algumas forças do PT não entenderam que o governo federal não é do PT. Né? Não foi esse mote que levou o Lula ao Palácio do Planalto. O que levou o Lula ao Palácio do Planalto foi o mote da Frente Ampla. E logo entende-se que o PT não pode ter tudo. Né? Isso é uma coisa muito básica de se entender. Evidentemente que não é por conta dessa circunstância que o PT não vai lutar pelo que ele quer. Isso aí seria ingenuidade nossa pensar o contrário. Então, eu concordo plenamente com a análise do professor, que o PT, infelizmente, é um partido que não tem expressão nenhuma aqui. O vereador que eles têm é um vereador que não é tão ideológico no sentido das pautas identitárias, as pautas progressistas do partido. É um vereador de classe, vamos colocar assim. Ele é representante de uma classe, que é o Sassá da Construção Civil, e ele me parece que faz bem isso, está aí se reelegendo, né? Mas não é aqui um político da ala ideológica do partido. E poderia até dizer que não é um político partidário no sentido de ter relações profundas com o partido. Não vejo isso no Sassá da Construção Civil. Vejo isso, por exemplo, no primeiro suplente do PT, que é o João Tayá, que é uma pessoa, até onde eu sei, profundamente ideológica, né? E eu não estou nem falando no bom sentido. Então, na Alean, eles têm o Sinésio, que também não é um cara profundamente ideológico, vamos lá. Né? É um cara interiorano, tem a sua história, que nós temos que respeitar, evidentemente. Deve ser o decano agora, professor? Se não é o decano. É o decano Ele falou aqui conosco na entrevista que tivemos que agora é o decano da casa. É o decano. Ele é o decano e o Cidade é o Debramas. Sextou, pai. A gente tava falando sério. A gente tá falando sério aqui, o cara. Segue, Brian, segue. E aí então veja, é triste a situação do PT no Amazonas. É triste, né? E aí, como, Thiago, eles não têm sucesso no partido e nas articulações políticas, nas eleições, tal, o que sobra para eles? Lutar pelos diretórios, que eu sei que tem salário, pelos cargos que dispõe o governo federal, já que agora o governo federal está ali o presidente Lula. Então, eu diria que esse daqui é o cenário. Né? Você tem um partido atrofiado, você tem políticos dentro do partido com mandato que não são ligadas, não tem ligações profundas com o partido, e você tem pessoas de dentro dessa organização interessadas no carreirismo, interessadas nos cabides, como o professor muito bem disse agora,
E é lamentável porque você veja, por exemplo, e nós passamos 1 hora aqui discutindo novamente a questão de Manaus ser uma cidade bolsonarista. Muito bom o programa de ontem, diga-se de passagem. E você veja como o partido do presidente da República sequer terá alguém no segundo turno das eleições, muito provavelmente. Tal é a rejeição do PT e a pequenez do PT no Amazonas. Pedro Batista, sua análise, amigo. Bem-vindo, meu companheiro. Você estava fazendo falta. Um bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Tiago, falando sobre como terminou aqui a fala do Brian, eu quero tocar nesse assunto. Por que Manaus é uma capital dita bolsonarista, né? Para mim é um fator de eu enxergar o cenário geral e trazer a experiência para cá. Nós já tivemos senadores alinhados à esquerda. No caso, a gente teve ali Vanessa Graziotin, que tirou Arthur, né? A gente já teve por muito tempo Heron e Vanessa praticamente ali sempre eleitos. A gente já teve uma força petista e esquerdista na nossa cidade. Certo é que essa esquerda está andando de moonwalk, né? Ela está andando a lá Michael Jackson, no Billie Jean, para trás. Ainda bem, né? O povo está tendo mais noção e conhecimento. Mas, da onde a gente tira esse cenário? Vejamos, vamos à Rússia, e aí a gente enxerga que os vizinhos russos, ninguém quer abraçar a ideia maluca do Putin. E aí a gente vê a Ucrânia correndo para um lado, mais na frente ali a Polônia, que sofreu com os dois aspectos, não quer saber disso. A gente tem a Finlândia também não querendo. Então, como eu trago esse cenário para cá? Quanto mais próximo da tragédia do socialismo você está, mais chance você tem de criar naquela região um expurgo desse pensamento retrógrado, né, nesse caso. Aí você tem, e eu baseio isso em quê? Você tem ali o olho do furacão, que é Roraima, né? A gente vê que talvez seja se dividindo ali um estado mais bolsonarista. E aí não é significativamente que ele seja especificamente bolsonarista, é que ele é anti-esquerda, porque ele está vendo o que a esquerda está fazendo em um país que até então a gente tem uma visão, porque a gente não conhece a história da Venezuela, mas a gente não tem noção de quão rico é o país nesse sentido, né? E aí, o que transformou-se aquele país a partir de que a esquerda teve o seu toque de Midas ao reverso, né? A Argentina aqui, então a gente tem parte de Santa Catarina ali também, claro que por uma área mais europeia. A gente tem a parte do Paraná ali, justamente na região Foz do Iguaçu, toda essa região aonde está mais perto e acompanhando as tragédias. Pensando nisso, é que a gente tem esse cenário aqui que não é só uma rejeição ao PT, é uma rejeição à esquerda. Daí vem a preocupação que a gente vê do deputado federal Amon de não sinalizar nem para um lado nem para o outro. E aí nesse ponto ele está certo, ele está seguindo a dele, porque ele sabe que se ele fizer qualquer sinalização para a esquerda, mesmo que ele diga, não, eu detesto o PT, mas eu amo o Lenin, por exemplo, ele vai desidratar, né? Muito embora as pessoas não tenham essa consciência de ideologia, dos pensadores e tal, como a gente às vezes discute aqui, a parte mais acadêmica da coisa, mas elas sabem. Na cabeça da pessoa eu vi, não foram nem 1, nem 2, nem 3 venezuelanos chegarem aqui sem esperança nenhuma, vítimas de um governo déspota e um governo esquerdista, que a gente precisa dizer isso, né? Isso é claro. E a gente vê argentinos que agora já não dançam tango, né? Dançam o som de uma tragédia, vitimado porque os amigos do atual precedente, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente enxerga isso, a gente verifica. A tarefa da Gleisi Hoffmann é quase a lá Tom Cruise, né? Só que ela tem problemas antes para resolver, né? Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre o que ela acha do Paulo Bernardo, né, na questão lá do assalto aos fundos de pensão, o que ela acha de um certo codinome na planilha que ela tem que resolver por ali. Com tudo isso,
acho que ela tem problemas pessoais muito maiores para resolver do que tentar explicar para o amazonense, para o roraimense, enfim, o porquê que aqui é uma capital que a gente não tem tanta simpatia com a esquerda, visto que a gente também não quer fugir daqui para outro lugar. Agora eu entendi a sua ausência. Você chegou batendo forte, fazendo uma análise de conjuntura internacional. Pedro, se você estudar de fato essa questão da esquerda, você vai ver que socialismo é uma categoria genérica, que a esquerda mesmo... É o braço do Leblon do comunismo. O socialismo é briga de salão. Pois é. Né? A esquerda nunca discutiu o socialismo. A esquerda discutiu o comunismo. O comunismo era um vínculo diretamente com a classe operária. Socialismo é coisa de classe média decadente. Por isso, mas como é que se chama? Por isso o Marx gozava o Bakunin. Não, eu não quero entrar nessa discussão. Como se chama as forças... como ficou conhecido o Estado soviético? Ele é socialista ou comunista? Não, comunismo. Não, mas o nome que ele carrega? O comunismo. Não, o comunismo. Não. Nada de socialismo. Socialismo é coisa de classe média. É classe média decadente que não tem o que fazer e professor, o RSS significa o quê? Aonde entra o C do comunismo aí? Aquilo ali foi revisionismo. Não, só precisa entender que o socialismo é a parte de terno e gravata que a gente fala, mas o comunismo é a lambada que soa dos bolcheviques. O que você queria era sacanear com Lula e você pretendeu. Isso ele faz sozinho. Você veio sacanear. Mas eu queria chamar a atenção disso aqui. A conjuntura é esta. Quer dizer, primeiro, Roraima nunca foi de esquerda. Roraima, a origem histórica de Roraima, vocês sabem, era o território militar, e ali aquela base é uma base militar brasileira que se fez Estado. Mas veja, Romero Jucá não é de direita. Não. E derrotar Romero Jucá, o cacique do Estado... Romero Jucá foi o grande saqueador das terras indígenas, enriqueceu acima do diamante, etc. Ele era amigo de um tal governo aí, mas o que eu estou querendo dizer é que ele foi derrubado. É muito difícil você derrubar um cacique como, por exemplo, Renan Calheiros em Alagoas. Só derruba se de fato o Wilson Lima derrotou aqui era uma outra conjuntura. O Amazônia. Pô, isso é uma conjuntura diferente. Era o que por falou isso ontem não dá para você o pegar. Aires, né? Foi a rejeição. É por isso que não dá para você pegar e dizer que olha, veja o Acre. O Acre era petista. O Acre, sim, você deveria pegar o Acre, que era petista, e depois hoje virou direitão. Entendeu? Hoje o Bolsonaro reina. Agora, isso se dá mediante toda uma estratégia política que nós sabemos muito bem. O Amazonas... a gente tem o Evo Morales ali perto também, o Amazonas... Só piora. O Amazonas é lulista, só pro teu gosto. O Amazonas é lulista. Manaus é Wilson Lima. Manaus é Wilson Lima. Eu estou defendendo essa tese. Manaus não é bolsonarista. Manaus é Wilson Lima. E ele está com toda a bola. Vai fazer gol. Não é bolsonarista, ele é Wilson Lima. Mas a Manaus Wilson Lima se firmou muito antes de Bolsonaro. Eu discordo. Você vai ver. Se o Wilson Lima tivesse abraçado o Lula ano passado, ele teria perdido as eleições. Com certeza. Aí entra a estratégia. Mas se você está falando que é ele por ele... O voto é de quem? O voto é do Bolsonaro. Mas dali é mediação. Uma mediação e não ação finalística. O Francisco... Aires falou o quê do Menezes? Que o Menezes perdeu o quê? 65%? 75%. Por quê? Na verdade, ele não perdeu, porque ele nunca teve. Voto nunca foi dele. E vai perder mais. E vai perder mais agora com Bolsonaro fora do poder. Vai perder mais. É isso que eu estou dizendo. Há uma diferença fundamental. O Bolsonaro fora do poder e o Wilson Lima no poder. Sim, o Wilson se firma por causa disso. Mas o que eu vou lhe dizer, a Manaus é uma cidade que ela rejeita a esquerda. É isso que você tem que entender. Bolsonaro saindo ou não, você vai silenciar quando o Lula subir em seu governo, quando o governo Lula propiciar a prosperidade ao nosso povo, você vai silenciar. E hoje é sexta-feira, eu rogo aos céus que não haja contradita e que a gente possa celebrar o bem comum e dividir a picanha juntamente. Tá certo. Professor, falando em picanha, apreenderam 3 mil cabeças de gado no sul do Amazonas e no Pará. Prejuízo de 10 milhões de reais. Isso já era prometido porque invadiram, é chamada pirataria digital. É o nome maior, pirataria digital, quer dizer, expandiram as fazendas em terras da União e colocaram o gado lá para justificar. Mas a gente tem que fazer justiça só nesse ponto aí, Thiago, para não deixar. Digital. A carta de Humaitá, eu li aqui, ela está lá
O IBAMA fez uma audiência para poder acertar as situações ali com os prefeitos. Adivinha quem faltou na reunião? Quem está roubando agora 3 mil cabeças de gado para incluir no Bolsa, porque não é dele. É o combate à pirataria digital. Esses fazendeiros piratas invadiram terra da União e jogaram gado em área da União. Então a justiça seja feita. Vamos comer essa picanha desse gado aí. Então a gente tem uma pirataria imobiliária, porque o triplex é nosso, então. Foi comprado com o nosso dinheiro. É porque, segundo Lula, o agro é fascista. Não é nada disso. Isso é sacanagem. Bateu o fascismo. É verdade. Meus amigos, 8h58, agradeço ao professor Ademir, Brian Douzani, Pedro Batista e você que nos acompanhou 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta segunda-feira às 7 da manhã. Qual é a música? Pede aí. A música é o Bêbado Equilibrista com João Bosco. Solta o som. Grande Bosco lá das Minas Gerais. Tchau. Homenagem a Dilma Rousseff. Na época ela assaltava banco. Caía a tarde feito um dia.